Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Já falei desse assunto outras vezes, mas nós que fazemos a parte de tontura, nós otorrinologistas, não cansamos de repetir. Aliás, muitas vezes a gente tem que repetir para guardar melhor dentro da cuca. Evitem usar medicação para tontura por muito tempo, tá? Muitas vezes a pessoa está tratando algo sem saber do que realmente se trata. Não existe remédio para labirintite. Aliás, não podemos falar que toda tontura é labirintite. Para quem estuda a tontura, para quem é da área, até deve cansar. Poxa, Guilherme, outra vez isso? Mas tem muita gente que faz isso. E o mais grave, tem muito profissional de saúde, médico, que trata toda a tontura como labirintite e com sempre a mesma receita, como se fosse uma receita de bolo, tá? O problema aí não é só você estar postergando um diagnóstico, até um possível tratamento, tá? Mas a questão de você estar podendo trazer efeito adverso. Muitas vezes não é a medicação sozinha que dá efeito adverso, porque é a associação de outras drogas. Muitos pacientes têm outras comorbidades, têm outras doenças, eles estão tomando outras medicações e precisam tomar aquelas medicações. O problema é que você não está só não resolvendo o problema da pessoa, a tontura ou a causa da tontura, né? Mas você está trazendo outros problemas. Que medicação que é essa? Eu acho que a gente tem que dar especial atenção, e aí eu vou falar o nome do princípio ativo e eu preciso falar o nome comercial. Não estou fazendo propaganda de ninguém, que fique bem claro. É o nome comercial porque é o que a gente conhece. Então eu falarei uma por uma. A mais conhecida de todas, o Dramin. O Dramin, ou princípio ativo diminidronato, é uma droga muito utilizada, ela é ótima para crises vertiginosas, tem em qualquer pronto-socorro, tá? Ela é barata, baixo custo, não tem muito efeito colateral, indicada para gestante, para criança, uma droga segura, porém, em alguns casos, ela é uma medicação para a crise vertiginosa, quando o paciente está naquela crise de tontura, ou seja, não adianta tomar, eu estou tendo tontura há alguns dias, alguns meses. Ela não vai te resolver, ela não vai te ajudar. Na crise de tontura, ela é muito bem-vinda. Mas quais são os efeitos colaterais dela? Sedação, que é o mais conhecido, é sono, moleza. E no idoso, especial cuidado, eles ficam mais lentos, aumenta a chance de queda. Uma outra droga também, muito conhecida por todos, é o Vertix, princípio ativo flunarizina. Aí essa droga eu particularmente uso com muita restrição e com muita precaução. Não utilizar ou evitar utilizar em pessoas idosas acima dos 60 anos, especialmente mulheres. Por quê? Aí o efeito colateral dela não é só a sedação, tal qual como o Dramin, mas aí tem um outro efeito que é muito mais chato, muito mais incômodo para o paciente, até mais grave, é o parkinsonismo. Não é o Parkinson, gente. São movimentos como se a pessoa tivesse o Parkinson. Então ela fica mais travada, ela fica com um movimento mais lento. E aí não adianta a suspensão. A pessoa suspende o Vertix, ela ainda pode ficar ainda um período, às vezes algumas semanas até, porque a medicação ela faz uma impregnação na região aqui do cérebro, tá? Normalmente é uma região onde produz a dopamina, que é onde a flunarizina acaba atuando. Então tome muito cuidado com isso aí. Uma outra medicação também utilizada é o Meclin, princípio ativo, meclizina, aí é igual ao Dramin, é sedação, também um pouco de boca seca, tá? Pessoas com glaucoma tomar muito cuidado também. Medicação para crise vertiginosa. Lembrando que o Meclin só tem posologia via oral, só comprimido, então não deve ser usado em criança. Existe uma outra classe de medicação, toda essa classe que eu estou citando até agora são supressores vestibulares, eles são os benzodiazepínicos, muito conhecidos como são os calmantes, são os tarja preta, ou seja, eles são psicotrópicos, causam dependência física. Então eles causam dependência da pessoa, a pessoa não consegue largar, a pessoa vicia, no termo leigo.
Essas medicações, obviamente, elas têm muito uso na parte psiquiátrica, e nós também, eventualmente, numa crise vertiginosa, pacientes com Meniere, a gente pode orientar o uso bem específico na hora que vem a crise, porque ela age rápido, especialmente o Rivotril, que é o clonazepam, mas essas medicações, tal como as outras que eu citei anteriormente, não devem ser usadas no caso de tontura por muito tempo. E aí não é só questão do vício da dependência, é porque piora os sintomas da tontura. Então, vamos resumir. Remédio para tontura, a não ser que você esteja fazendo um tratamento específico, já conheça a doença, e com certeza não é nenhuma dessas medicações que eu citei, elas não tratam a doença a médio e longo prazo, é na crise. E sabemos que muitas tonturas, muitas doenças que causam tontura, elas não evoluem com crises. É uma tontura arrastada, uma tontura crônica. Já falei dela outras vezes, a TPPP, a tontura postural perceptual persistente, uma hipofunção vestibular, tanto uni quanto bilateral, descompensada. Essas duas, especialmente essas duas medicações, você só não resolve o problema quando você agrava, porque esses supressores vestibulares, obviamente cada um com seu mecanismo específico, cada um atua num neurotransmissor em específico, que não vem ao caso aqui hoje, né? Mas eles atuam basicamente inibindo, freando, né, a atividade da região central, que controla os labirintos, o cerebelo e a região do tronco. Tá? Essas duas regiões é onde essas medicações atuam. E são elas importantes também no mecanismo de compensação vestibular. Então, olha só, gente, muitas pessoas elas estão fazendo reabilitação, porque para uma tontura crônica, como a TPPB, uma hipofunção vestibular bilateral unilateral descompensada, diga-se de passagem, o tratamento é com a reabilitação. E essas medicações, os supressores, o Vertix, o Dramin, o Meclin e os benzodiazepínicos, os tarja preta, eles atrapalham a reabilitação. Então a reabilitação ela fica até prejudicada. Então isso é muito importante, pessoal. Fora que eu não estou nem falando da causa mais comum de tontura, que é a FPPB, a tontura dos cristais, que não vai melhorar de forma alguma com medicação. E a gente cansa de ver, todos os colegas que fazem isso, que você não vai resolver uma tontura de origem física, de origem mecânica com remédio, né, pessoal? Por favor. Então isso vale também para os profissionais que ainda utilizam essas medicações. E só para finalizar, mais 2 pontos. Primeiro, eu vou falar o nome comercial dele, o Labirin, a betaestina, tá? Ela não é tão ruim usada a longo prazo. O problema é que você não está muitas vezes tratando a causa. Ela tem um uso para uma doença específica, que eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, não é essa o objetivo do vídeo. Uma doença específica, mas a maioria não tem essa doença específica que eu estou falando, então não vai resolver. Então essa medicação ela não vai resolver. O Labirin e a betaestina, não vou falar em porcentagem, mas na maioria das vezes ela não serve para nada. Então tá tomando à toa, tá gastando dinheiro à toa. Mas melhorou com a Labirin melhorou para a tontura que eu tenho. Se não for essa doença específica que a gente pode utilizar a betaestina, talvez só para isso, melhorou porque era o curso natural da doença. Muitas doenças têm um curso natural, benigno, ainda bem, né? Então, não tem sentido usar. E passa. Acho que talvez até o nome comercial ele acaba sendo um atrativo. E por último, isso é para o paciente, para quem não é da área, para o leigo. Não se automedique. Mas fulano tomou o remédio e ele melhorou. Você não sabe qual é a causa da tontura dele, né? Então não se automediquem. A medicação é uma droga. Droga tem um efeito benéfico, sim, mas muitas vezes pode te trazer problemas. E muitas tonturas, ou muitas causas de tontura, nós tratamos sem o uso de medicação. Muitas. Então procure, deu tontura, continua, procure o seu médico, procure normalmente um otorrino. Mas não resolveu. Vê se tem um otoneurologista, que é uma especialidade da otorrino,
ele pode te ajudar. Muitas vezes o problema é muito mais simples do que você pensa. Cuidado com os vídeos que vocês vejam no Google também ou no YouTube, tá? Se não for de um profissional, cheque esse profissional, veja toda a parte, o currículo dele, vê se ele tem experiência nesse atendimento, porque a internet é aberta para todo mundo. Então tome muito cuidado, ok? Espero ter ajudado. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.